Pois bem, signo de Aquário, bem-vindos e bem-vindas à nossa previsão. Mais uma leitura que se estende a julho e agosto. Vocês estão com problema gastro? Comecei a fazer a previsão de vocês e comecei a ficar com refluxo aqui. Enfim, a previsão é para julho e agosto de 2025. Segundo semestre de 2025, não é? O início, né? Vocês estão com problema aqui, ó. Não acender uma vela laranja ou uma vela amarela, tá? Durante 7 dias, durante os 2 meses, julho e agosto. Vela de 7 dias, laranja e amarela. Durante os 2 meses, acender toda quinta-feira. Para tratar aqui, ó. Plexo solar e chakra umbilical, né? É o seguinte. A previsão, aconselho que vocês assistam longe de interferências sonoras e visuais, entenda como um momento único e exclusivo, pois estamos trabalhando com a sua própria energia. Pois não é apenas uma previsão, e sim uma terapia. E se puder, assista pela TV, não pelo celular, coleguinha. Tá bom? Vou falar algumas coisas aqui do que se trata esta previsão para ver se vai ressoar com alguns de vocês. Mas é o seguinte. Parece que vocês vão sair da casca. Vão sair da casca. Estão prontos para o mundo. Maravilha, ó. Com certeza. Estão prontos para o mundo. A gente vai entender exatamente o que vai acontecer. Aqui vai envolver muito uma precognição mesmo sobre o que vai acontecer no mundo, tá? E também sobre vocês. Dá a identificar aqui também que existe uma energia. Existe uma energia ainda do passado de vocês que puxa vocês para baixo ou para trás. Aqui me dá a entender talvez uma figura. Não sei se essa figura é encarnada ou desencarnada, mas dá a entender que essa figura ela tem receio de que você cometa loucuras na sua vida ou riscos, sabe? Como se fosse uma pessoa muito preocupada com vocês. Então a gente vai descobrir de onde vem essa energia, porque assim, essa energia, por mais que seja uma energia de proteção, ela impede você de ser você mesmo, de ser você mesma. Então a gente vai descobrir aqui se envolve talvez uma questão espiritual ou se é alguém realmente próximo a você que meio que puxa você para trás, tá bem? A gente vai descobrir no seu inconsciente, que eu já vou até antecipar uma mensagem aqui. Vocês fazem parte das cruzadas, né? Primeira, segunda, terceiras cruzadas que aconteceram. Isso envolve muito uma energia católica, uma energia cristã de vocês, sobre o passado de quem vocês foram, tá bem? E que talvez hoje vai identificar o que nisso está interrompendo a sua vida também, no seu processo de desenvolvimento espiritual, tá bem? Aqui envolve uma energia muito grande sobre um foco muito grande no dinheiro, realmente para se ter dinheiro, se saber sobreviver de maneira mais segura, mais próspera. A gente vai descobrir quais são os temas abordados nessa casa, né, do dinheiro, da materialidade. Estou sentindo aqui que existe uma energia espiritual que ajuda vocês na estabilidade financeira. Você não ganha dinheiro só porque você é inteligente, esperto, estudado, intelectual. Não, você ganha dinheiro aqui porque tem uma ajuda espiritual. A gente vai descobrir de onde vem. Dá a entender que é da Grécia, mas enfim. Já já a gente descobre. E também identifica uma libertação sobre manipulação, tá? Tudo aquilo que é toda a energia manipulada que você enfrentou, eu sinto que vai ser
afastado de você. Mostra um grande favorecimento para quem vai iniciar ou para quem já está num relacionamento afetivo. No setor espiritual envolve também... Ok, eles estão identificando aqui que existem duas vertentes espirituais na vida de vocês. Uma que vocês utilizam e uma outra verdadeira. É como se vocês vão se conectar com a verdadeira estrutura espiritual de vocês aqui nessa previsão, tá bom? Aqui mostra também que a gente vai descobrir nessa leitura coisas que envolvem os pais, né? O que os pais fizeram, deixaram de fazer e, consequentemente, interfere nas nossas relações, nas relações que a gente constrói no nosso futuro, tá? Então essa leitura está baseada nesses temas, mas logicamente que vão aparecer outras coisas aqui também. Então solta a vinhetinha que eu já volto, coleguinha. Vamos lá, signo de Aquário. Vamos lá, previsão de vocês. Eu realmente espero ajudar, contribuir na jornada de vocês, entendendo que o meu ancestral ele pode aparecer em alguns momentos, não se preocupe, o intuito dele é ajudar, colaborar ou até mesmo alertar de alguma situação. Mas dá a entender que a previsão será muito boa, ampla e você tem que ter paciência para assistir. Porque se você não tiver paciência, de nada vai adiantar, né? O que acontece aqui, o Aquário? Quase que eu falo Capricórnio, mas é porque eu acabei de fazer a previsão de Capricórnio. O que acontece aqui? Nós temos como base da energia de vocês a energia do renascimento. Vocês estão saindo da casca de vocês. Dá a entender que vocês até hoje viveram numa casca, como se é muito natural, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Na numerologia é muito natural que a vida mesmo de uma pessoa ela só vai começar a partir dos 33 anos de idade. Então se você tem 32 anos de idade, você é uma criança pela numerologia. Sua fase adulta mesmo vai começar, sua juventude vai começar de fato a partir dos 33 anos de idade. Tá bem? Então se você considerar que talvez você tenha 53 anos de idade hoje, né? Na verdade você não tem 53, você só tem 20 anos de idade, tá? Então se você considerar que você tem 73 anos de idade hoje, na verdade você não tem 73, você só tem 40 anos de idade. Tá? Porque na numerologia é assim, da nossa fase dos nossos 0 anos de idade até os nossos 33 anos, a gente está dentro de um ovo, a gente está dentro de uma casca. Porque dentro dessa casca a gente está identificando situações de vidas passadas, a gente está elaborando também uma nova maneira de ser, de fazer, de se mostrar nessa vida, de construir uma vida de acordo com a missão de vida atual e não mais condizente com a vida passada. Então envolve aqui muitas questões envolvendo também novas habilidades, daquilo que você vai começar a aprender sobre você, daquilo que você vai entender sobre você, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, daquilo que você é bom, daquilo que você não é bom, daquilo que você permite, daquilo que você não permite. Então entenda, o Aquário, que na verdade uma coisa muito importante que vocês não podem reclamar é do tempo.
que você tem tempo suficiente para fazer aquilo que você deseja. Você tem tempo suficiente para perceber que se algo não deu certo na tua vida, você estava lá na fase ainda da sua infância, aprendendo coisas que só a partir dos 33 anos de idade é que você realmente vai manifestar de certezas na sua vida e que serão eternas, duráveis, até o fim da sua vida. Então, se você tem menos de 33 anos de idade aqui, lembre-se, você é uma criança. Mas assim, não precisa me xingar só porque eu estou falando que você é uma criança. Não, na verdade é uma questão de um estudo hermético. Então, a numerologia clássica deixa muito claro isso. Se você falar assim, não acredito na numerologia. Eu não acredito na numerologia. Colega, assim, você vai perceber por você, é uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade. Então, se você falar assim, não, eu já estou ótimo, eu já estou muito maduro, tudo bem. É o que está mostrando aqui, por exemplo, sobre essa identidade. Sobre essa identidade. Você vai sair da casca. Então, vocês realmente vão estar prontos para o mundo, prontos. Aqui mostra uma energia, por exemplo, do signo de Câncer e uma influência da Lua crescente, tá? Você vai começar a crescer, você vai começar a se sentir mais, você vai começar a se emocionar mais, você vai começar a sua vida agora. Se você tem 20 anos de idade, 25 anos de idade ou 30 anos de idade, veja bem, é uma coisa que eu acho muito interessante, é que muitos que têm mais ou menos essa faixa etária se sentem atrasados na vida. Pessoas que têm 20 anos de idade se sentem atrasados na vida. 25 anos de idade se sentem atrasados na vida. Por que se sente atrasado na vida? O que não faz sentido. A pessoa tem 30 anos de idade, se sente atrasado na vida. Por quê? Por que você talvez alguns... Eu não sei por que eu estou escutando alguns aquarianos, tá? Se sentindo assim atrasados na vida. Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu fui para a identidade de vocês, na minha meditação aqui, veio uma energia de uma pessoa. Essa pessoa, ela é muito religiosa, mas é uma religião meio envolvendo hipocrisia, tá? Porque o que acontece? Eu não sei se vocês foram criados por alguém que tem um acesso a vocês muito de super proteção, como se alguém te protegesse. Eu ainda vou descobrir se isso vem do campo espiritual ou se realmente essa pessoa está viva, tá? Mas dá a identificar, assim, sobre a criação de vocês, que existe alguém que causa proteção excessiva na vida de vocês. Então, se você talvez tem... agora eu tô entendendo. Se você talvez hoje está pensando assim, estou atrasado na minha vida, lembre-se, talvez está existindo realmente uma energia de uma pessoa que está segurando você por super proteção. E a gente tem que sair da nossa zona de segurança, da nossa zona de conforto. Por exemplo, eu vejo aqui aquarianos, que eu vou até considerar, aqui não existe uma faixa etária nessa previsão, tá? Aqui envolve realmente dos 20 anos até os 90 anos. Essa previsão é dos 20 para os 90. É a classificação de faixa etária, realmente. Porque olha só, parece que todos vocês nessa faixa etária, de 20 até os 90, se sentem meio que atrasados na vida. Ou que perderam oportunidades na vida. A gente tem que entender aqui a sua criação. Porque alguns aquarianos, dá a entender nessa leitura que alguns aquarianos, por exemplo, com 20, sei lá, com 18, 19 anos, já era para estar assim, dividindo AP com um colega e assim, pagando as próprias contas, estudando, trabalhando desde muito cedo, desde os 19, 20 anos. Então assim, não tem a comidinha do papai, a comidinha da mamãe, não tem a roupinha lavada, a roupinha passada, não tem a casa arrumadinha, limpa pro aquariano. Não, o aquariano com 20 anos de idade aqui já estava limpando a casa, lavando a roupa, fazendo comida, passando a roupa, trabalhando, estudando, saindo, se divertindo, ir pra boate, beijando e por aí vai. Então, na verdade, eles falam que desde os 20 anos de idade era para acontecer isso. Se aconteceu, vai depender apenas de você.
Não sei, por exemplo, se você se casou muito cedo, com 20 anos de idade. Logicamente que se somente com 33 anos a gente vai ter a nossa juventude desperta, só com 33, é muito natural, por exemplo, um aquariano ele se divorciar mais ou menos umas 2 vezes. Dos 20 aos 33, ele se divorciar é natural. Natural, 2 ou 3 vezes, teve 2 ou 3 casamentos, super natural, gente. Super natural. Por quê? Porque a primeira relação não foi do jeito que a gente imaginava. Então, assim, foi apaixonite de primeira vez. Já já eu falo de dinheiro, tá? Calma aí, que já já eu falo de dinheiro. Mas eles estão querendo que eu coloque em vários exemplos aqui. Então, se você talvez na segunda relação você começou, agora eu vou dar certo, não sei o quê, e talvez tenha até filhos, né? Mas a relação não deu certo, ué, tudo bem. Natural, super natural você se divorciar dessa pessoa. A única diferença é que se em cada relação você teve filho, é pensão que você vai ter que dar para os filhos, né? Sobre cada casamento. Entende? Então entenda que assim, nunca reclame que você está atrasado na sua vida. Aliás, por mais que eu já tenha mostrado aqui numa previsão, talvez eu não sei se a previsão passada foi identificada alguma questão de atraso, tá? Só é identificada uma questão de atraso se você, por exemplo, tem 50 anos de idade e ainda está reclamando por que a tua história não deu certo. Porque, na verdade, não tem essa história de que uma história tem que dar certo. A gente tem que fazer a nossa história do nosso momento presente para o nosso futuro. Então, tudo que aconteceu no nosso passado foi aprendizado. Então, nunca também reclame sobre atraso. Mas pode ser um atraso se você for aquele tipo de pessoa que fica sendo muito negativo, muito pessimista quando olha para o passado e pensa que perdeu tempo. Aí mostra um atraso com relação à evolução da pessoa. Mas mesmo assim, com 50 anos de idade, é como se a pessoa tivesse 20. Então ela vai novamente se colocar em prova, em desafios na própria existência para evoluir. Mas aqui, são muitas mensagens, né? Nem tirei o tarô aqui direito. Nossa, vocês querem falar, né? Oxe, vocês querem falar. O que está acontecendo aqui? Tem uma energia de uma pessoa que, por superproteção, dificulta o seu crescimento. Então, o ideal... Eu vou perguntar aqui qual é a identidade do signo de Aquário para julho e agosto de 2025. Olha lá, a carta do louco. Eu tô sentindo a energia de uma pessoa, realmente. Uma pessoa, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Porque isso não é certo, isso é errado. Olha lá, hein. Toma cuidado. Olha que não vai dar certo. Olha. Sabe, tem uma energia de uma pessoa muito super protetora aqui. E hoje, na verdade, a identidade de vocês é a carta do louco. É assim, sair da zona de segurança, de conforto, sair da casca e quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo, vai do meu jeito e seja o que Deus quiser. Aqui envolve muito sobre a nossa maneira de viver a vida, sobre no que a gente acredita, sobre naquilo que a gente não acredita. Aqui envolve um tipo de filosofia de vida, né? Então, se os seus pais talvez eram muito conservadores, hoje você é aquela pessoa que tem a mente aberta e, assim, muito assim, muito diferente realmente da família, tá? Agora, se os seus pais não deram a devida atenção e você teve uma criação meio que não na rejeição, mas você não era muito protegido ou não houve muito acesso, né? É como se nessa existência, por exemplo, na fase adulta, você vai ter uma tendência de querer se casar muito cedo, para se sentir incluso numa família. Entende isso? Porque você não teve muito acesso ao pai, à mãe, porque a mãe também, os pais não deram muita abertura para, sabe, para sentir você. Então você quer sentir uma energia familiar talvez a partir de um casamento que você começa. Mas entendendo, até os 33, gente, se uma pessoa que tem 3 divórcios até os 33 é a coisa mais natural deste planeta. E é uma pessoa que pode ter filhos ou não, independente dos casos, mas assim, é muito natural isso, tá? Muito natural. A mesma situação, por exemplo, no trabalho.
Começou uma faculdade, terminou aquela faculdade, ou até trancou aquela faculdade. Eu vejo que aquarianos aqui, hoje, tá? No momento presente, hoje. O que acontece com eles? Eles estão voltando a estudar. Talvez se interessando, né, a retomar um curso que eles deixaram lá no passado. Então eles vão retomar algo que ficou lá no passado. Às vezes aqui identifica também um momento onde você está numa profissão onde você já começa a estabelecer uma segunda atividade de remuneração para você. Então, na verdade, você não está parado, você está movimentando a sua vida e, ao mesmo tempo, recuperando a sua vida, muito pela tua própria criação de vida. Entende isso? Estou conseguindo me explicar bem aqui? Que você é inteligente, né? Você é inteligente, não é? Você é. Então, até num trabalho, se você às vezes está num momento de transição na carreira, também é muito natural isso. Às vezes você está fazendo sua terceira faculdade, mas já trabalha numa empresa, ou talvez tenha um trabalho independente, mas você tem essa coisa de, sabe, eu sinto aqui, leitura será daquelas, sinto aqui que se no passado vocês se apegavam muito em alguma situação, a partir de agora vocês não vão se apegar em nada. E a ninguém. E tá tudo bem. Porque parece que naquilo que vocês se apegaram no passado, não houve um retorno que te garantisse paz ou tranquilidade ou harmonia, sabe? Então é como se você sentisse que, na verdade, você estava se apegando a alguma coisa no seu passado que a partir de hoje, realmente, você não vai se pegar a nada ou a ninguém. Normalmente aquário tem a fama, né, de ser insensível ou de ser realmente muito desapegado das pessoas. Mas não é isso. Não é que ele é assim. Primeiro porque ele é do signo de ar. Ele só vai se apegar naquilo que ele vale a pena, que ele acredita valer a pena. Então ele não vai se apegar em qualquer coisa realmente. Ele vai se apegar naquilo que vale a pena. Mas mesmo se apegando naquilo que vale a pena, tem um prazo. Porque vocês são mutáveis. Então aquilo foi bom naquela época. Agora, no meio do caminho, eu mudei. Seja de relacionamento, seja de profissão. E agora eu estou numa fase que eu também vou mudar. E tá tudo bem. Não existe uma regra de que você tem que permanecer numa única coisa só o resto da tua vida. Ou no relacionamento o resto da tua vida. Ou num trabalho no resto da tua vida. Ou ganhando aquele salário o resto da tua vida. Não existe uma regra aqui. E vocês vão perceber isso no mês de julho e agosto. Se é que vocês já não estão percebendo agora. Porque o momento de vocês é a carta do louco. Correr alguns riscos. E, sinceramente, é o que a espiritualidade deseja também. Correr riscos tendo consciência dos erros que a gente já cometeu. Para a gente não cometer os mesmos erros. A gente comete novos erros, mas cometer os mesmos erros, logicamente que não. Aí não é evolução, aí é ignorância. Então, cometer novos erros também é evolução. Cometer novos erros é evolução. Cometer os mesmos erros é ignorância. Então, a espiritualidade, ela tá dando uma chance aqui de impulso na vida de vocês, sabe? Impulso é de avançar, reconhecendo que na tua jornada de vida você realmente tem que se bastar. Mas não é naquela visão muito egoísta, tá? É numa visão é uma visão meio filosófica. Eu vou tentar entender isso aqui. Me dá mais uma clarificação sobre essa identidade deles. Me dá mais uma clarificação aqui. Leitura de aquário nunca é tão simples, né? Talvez porque vocês são do signo de ar, realmente. Eu também sou do signo de ar. Só que eu não sou aquariano, nem libriano. Eu sou geminiano. E eu não tenho duas caras, eu tenho várias. E o que acontece aqui? Carta do carro como identidade. Carta do carro, gente, os momentos de escolhas nas nossas vidas, elas são diversas. No caso do carro aqui, ele acontece talvez na vida de vocês, de 7 em 7 anos sempre acontece um momento decisivo na vida de vocês.
E não é para vocês apenas, é para todo mundo. De 7 em 7 anos, é um setênio. Sempre acontece uma mudança radical na nossa vida. Mas a mudança radical que acontece não é para retroceder ou para temer, porque a gente tem que ficar preso a um passado. Não, é para a gente entender que a gente pode alcançar um outro patamar na nossa jornada de vida, seja ela profissional, espiritual e emocional. Nunca reclame você que está atrasado na tua vida. Eu só vou dizer que você está atrasado se você realmente estiver reclamando de coisas, sei lá, com 50, 60 anos de idade, que já era para serem superadas lá nos seus 30 anos. Aí eu vou ter que dizer, colega, você está meio atrasado, está meio atrasada. A gente tem que superar aquelas coisas que foram enfrentadas lá no passado. Isso sim seria um atraso só. A mente atrasada, o coração atrasado. O espírito querendo evoluir, mas a mente e o coração ficam mantendo lá para trás, sabe? Então, tá meio difícil fazer essa previsão porque envolve muitas faixas etárias. Dos 20 aos 90, eu sou uma pessoa só, colega. Pra fazer previsão, aí fica difícil para mim. Então hoje vocês vão passar por um novo momento decisivo na vida de vocês. E não vem me dizer que todo mundo fala isso, que todo tarólogo fala isso, que todo médium fala isso, que em toda previsão fala isso. Porque se você ouviu isso em alguma previsão, eu não sei o que você está fazendo aqui para querer ouvir a mesma coisa. Aí é o universo realmente falando para você, acorda para a vida. Porque realmente a mudança radical está acontecendo. Agora parece que alguns querem constatar vendo 10 previsões para ver se nas 10 previsões todo mundo fala a mesma coisa. Então na 10ª tentativa, será que não entendeu ainda? Agora, se assistir uma que fala diferente, daí eu vou naquela. Porque aquela falou diferente. Aí é você querendo realmente atrasar a tua vida. Talvez uma escolha, uma decisão específica. Que decisão é essa? Não sei, Yudi. Eu acho que eu preciso esperar um pouco mais, aguardar um pouco mais. Sei lá, tô precisando pensar um pouco mais, tá? Pensa. Você vai ter julho e agosto para pensar. Deu o último dia de agosto, é o momento da decisão, da escolha, da manifestação aqui. Eu não sei o que é isso. Não sei se você está querendo ser vegetariano, não sei se você aqui está querendo fazer um voto de, sei lá, não sei. Não sei o que está acontecendo. Não sei se você vai estabelecer uma promessa, sabe? Não sei o que é isso. Você vai ter julho e agosto para pensar. Mas a espiritualidade está pedindo para se comprometer. Qual o comprometimento que está existindo na tua vida hoje? Nenhum. Lá em agosto, final de agosto, vocês vão começar a se comprometer com algo sério. Vou dar alguns exemplos aqui, tá, colega? Vou dar alguns exemplos aqui. Já eu falo de dinheiro. Mas eles falam muito sobre questão de relações. Eu não sei porque aquariana tem uma tendência a não saber viver relações afetivas. Eu não sei o que acontece com o aquário aqui. Não sei se o outro não te entende, se a outra não te entende, ou se você não entende o outro, se você não entende. Não sei qual o entendimento que está existindo aqui. Mas, por exemplo, se você colocar para a espiritualidade falando assim, para você mesmo, seu próprio espírito, tá? Eu defino que eu vou me manter nessa relação, nesse casamento, que ele vai ser feliz. Isso vai acontecer. Agora, se você ficar naquela, será que eu fico nessa relação? Será que ele é pra mim? Será que ela é pra mim? Será que vale a pena? Se você ficar nessa, colega, vai passar 7 anos, vai passar 2 setênios, 3 setênios, e você ainda vai estar pensando isso daí. Aí eu vou ter que dizer, colega, tá atrasado. Porque lá na primeira vez que você tinha que se comprometer naquela relação, você não quis, você ficou em dúvida. Aí vai passar 30, 40, 50 anos. Aí você ainda vai estar nesse pensamento. Será que vale a pena? Será que é melhor ficar sozinho? Será que é melhor ficar sozinha? Se você decretar em julho e agosto que você definiu, não, é com essa pessoa que eu vou ficar. É com essa pessoa que eu vou me relacionar. É com essa pessoa que eu vou construir uma vida. A gente pode ser muito diferente, ter gostos muito diferentes, mas eu
tenho confiança e amor por mim que eu vou construir uma relação maravilhosa na minha vida a partir das diferenças que existem entre eu e ele ou ela. Se você decretar isso, Aquário, você vai ser a pessoa mais feliz da tua vida. Aliás, eu conheço uma pessoa, uma aquariana. Ó, mandar um beijo pra ela, ela sabe que eu tô falando com ela, porque a gente fala, ó, pela mente. Não preciso nem falar o nome dela. Tá numa relação de anos. Feliz. Felicíssima. É o amor da vida dela. Porque ela decretou isso daí. É isso que eu quero, ponto final. Agora, enquanto o Aquário fica nessa... Não sei. Será que é mesmo? Não sei o quê. Se você não tiver o estímulo para começar uma relação e entender que vai ter desafios diversos, colega, você não vai construir relação nenhuma na tua vida. Porque ninguém perfeito vai aparecer na tua vida. Você não é perfeito. Ninguém é perfeito, colega. Nem teu guia espiritual é perfeito. Nem a tua espiritualidade é perfeita. Porque até a espiritualidade está em evolução. Eles também precisam se arriscar em algumas coisas para evoluir o planeta. Então por que você tem que se considerar uma pessoa perfeita para ter um relacionamento perfeito? Você vai construir essa relação a partir de você, a partir das diferenças. Comece por aí. Agora, se você falar, não, eu não quero essa relação. Chega pra mim, não dá mais, eu quero começar uma vida diferente, ou eu quero ficar sozinho, sozinha, ou eu quero... Você vai definir isso daí pra tua história. Pra tua história. Lembrando que de 7 em 7 anos, tua mentalidade vai mudar. Tuas ideias vão mudar. E você vai se permitir a ter outras coisas, a viver outras coisas, a ter experiências diferentes aqui. Porque aqui, interessante, a vida passada de você, eles mostram as cruzadas. Aquela coisa muito religiosa e... Vou fazer isso por vocês. Eu nem deveria, né? Nem deveria. Nem deveria aqui. Vocês vêm de uma questão religiosa muito... A gente tá falando da Idade Média. Conflitos travados entre cristãos e muçulmanos entre 1095 e 1291 pelo controle da Terra Santa. Cruzadas, guerra militar, caracterizam-se pelas diversas expedições militares de cristãos da Europa Ocidental enviadas para combater os muçulmanos na Terra Santa. Uma série de campanhas militares religiosas organizadas por cristãos da Europa Ocidental entre os séculos entre o século XI e XIII, com o objetivo principal de reconquistar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano. Essas expedições, que também tinham objetivos econômicos e políticos, tiveram um impacto significativo na história da Europa e do Oriente Médio. Tem uma coisa aqui muito interessante que não apareceu nas previsões de outros signos, mas você sabia que a gente não é considerado Ocidente, né? Porque nessa época que eles estão mostrando sobre a época das cruzadas, né? É interessante essa visão que eles estão mostrando aqui pra mim. Século XI até o século XIII. Essa época é muito... Vocês vêm de uma época, e eu tô falando que são vocês, viu? São vocês. Vocês são, na verdade, exploradores, conquistadores de terras, né? Vocês não descobriram terra coisíssima nenhuma. Vocês invadiram a terra dos outros. É isso que vocês fizeram, tá? Mas o que acontece aqui? Na Europa, por exemplo, existe o Ocidente e existe o Oriente. O que é o Oriente? Tudo aquilo que não é o Ocidente. Olha que absurdo como era. O Ocidente é considerado Europa, América do Norte e Austrália. E como que era visto, por exemplo, a classificação das pessoas que eram do Ocidente? Eram vistos como pessoas inteligentes e sábias. Porém, elas viam as pessoas do Oriente como pessoas ingênuas e irracionais. No Ocidente, por conta da Europa daquela época, considerava a sexualidade controlada. Já no Oriente, era hipersexualizados. Eles viam como hipersexualizados.
No Ocidente, eles enxergavam que eles tinham vitalidade ativa e que no Oriente eles eram passivos. Eles identificavam que no Ocidente as pessoas eram trabalhadoras e todo o resto do planeta eram preguiçosos. Eles identificavam que eles faziam ciência, a ciência daquela época. Imagina como era a ciência daquela época, coleguinha. Você imagina como era a ciência daquela época. Aí eles colocavam o restante da humanidade como o Oriente como inclinados ao misticismo. Eles faziam religião. E o restante era só folclore e magia. Então tem muita gente no Brasil... Aliás, muita gente no Brasil não. Tem muita gente assim ainda. Que pensa assim. O receio do planeta é fazer com que isso que eu acabei de ler volte a ser uma verdade hoje, no século XXI. Eu acabei de dar uma referência para vocês do século XI até o século XIII. Mas o planeta está querendo trazer essa mesma realidade para o século XXI. E você acha que a espiritualidade vai querer estar de comum acordo com isso? A espiritualidade está querendo que você seja uma voz ativa no planeta para lutar contra isso. Porque a ideia que eles estão mostrando aqui para mim sobre uma obrigação espiritual de vocês é ser uma pessoa ativa aqui, resistente, entender que você não vive um atraso, mas que você tem que lutar contra o atraso da humanidade, que são esses que estão no poder em países diversos. Então o trabalho de Aquário não é ficar pensando se ele vai ser feliz no amor, se ele vai ganhar dinheiro, ou se ele isso, ou se ele aquilo. Na verdade, o trabalho de Aquário está envolvendo o quê? Modificar esse planeta de uma forma geral, para não acabar em retrocesso. Porque se começar a retroceder mais do jeito que está ficando, vai vir os desastres planetários aqui, que envolvem os desastres naturais. É a maneira do própria espiritualidade quebrar o que o homem está criando. Vocês percebem o poder que vocês têm na mão de vocês? A diferença é que, no passado de vocês lutavam contra uma coisa injusta. Vocês lutavam pela injustiça. Para existir injustiça. A obrigação de vocês aqui é lutar pela justiça. Você está fazendo o que na tua vida? Você está adquirindo riquezas para quê? Porque você veio para esse planeta para realmente poder ter riquezas, tá? Muitos benefícios. Ser feliz na sua vida profissional, material, ter status, ser talvez da alta sociedade e tal, mas para fazer o quê? Para mostrar que chegou naquele lugar ou para chegar naquele lugar e influenciar as pessoas daquele setor, daquela classe? Aquário, você... Eu não sei. Por isso que eu não entendo aquele povo que fica reclamando de amor. Ah, porque eu não sou feliz no amor. Você tem que ser feliz na vida. Não no amor. É na vida que você tem que ser feliz. Você não percebeu isso, não? Ah, mas eu não sei o que eu faço na minha vida. Primeiro você tem que estudar. Plantar. Para um dia colher. E nisso você vai errar, cair várias vezes, mas você vai se levantar sempre muito mais forte. Porque aqui no campo profissional de vocês, nós temos uma influência muito alienígena, tá? Uma influência que vem muito do signo de Gêmeos. Tem uma influência do signo de Gêmeos aqui. Vocês são grandes aliados. Aquário e Gêmeos são grandes aliados. Se você tem um amigo geminiano aí, você tem um grande aliado, um grande amigo, tá? Uma grande amiga. Agora, se você vê Gêmeos aqui como inimigo, colega, então realmente é porque você está reclamando de amor. Porque Gêmeos, para reclamar de amor, ele não reclama, não. Ele tem 1000 namorados. 1000 namorados. De amor que ele não vai ficar reclamando. Sozinho também, ele só fica quando ele quer.
Agora, se algum aquariano tá falando assim, ah, não, porque eu conheço os geminianos, eles são péssimos, horríveis, são não sei o quê. Ah, é porque ele viu você reclamando de amorzinho, aí ele caiu fora. Deu risada na tua cara e ainda te xingou. Porque Gêmeos e Aquário aqui são 2 signos de ar. Você, por exemplo, ter aliado como geminiano no trabalho, perfeito para você. Comunicação, criatividade e também um suspense. Um suspense. Porque Gêmeos adora fazer um suspense. Vocês trabalham com comunicação, com televisão, vocês trabalham com a terra, vocês trabalham com a política, vocês trabalham aqui com a cultura, com a educação do país, vocês trabalham aqui com a saúde do país, vocês trabalham aqui com a inovação do país, gente. Com a inovação do país. Aí só porque algo não está dando certo na vida pessoal, vocês meio que transferem isso para a vida profissional, entende? Não sei o que é isso. Mas a ideia é que você ganha muito dinheiro aqui porque você realmente evolui esse planeta. E não ficar se martirizando porque não é feliz no amor. Ah, me poupe. Me poupe. Me fala aqui sobre os negócios, profissão aqui do signo de Aquário. Carta da Temperança. Tem uma influência realmente muito misteriosa aqui de que vocês ganham dinheiro de uma maneira muito estranha, muito diferente. Parece que a natureza contribui para que vocês ganhem dinheiro. Parece que... É interessante que eu estava vendo os elementais ali. Os elementais é como uma rede de apoio, né, para promover mudanças invisíveis assim, no nosso dia a dia. E é como se eu sentisse que pessoas que entram na sua vida, ou pessoas que você conhece, não é simplesmente para bater um papo superficial, não, é para fazer algum... É para traçar algum objetivo, alguma meta, sabe? E vocês não podem perder essas oportunidades. Eu vejo que alguns de vocês perdem oportunidades por ficar muito numa crença de cartilha barata, achada no fim da biblioteca, sabe? Então eu tô sentindo aqui que, na verdade, Aquário, eu acho que vocês vão perceber, talvez julho e agosto, quanto de tempo vocês perderam dando valor a coisas que não valia a pena. Pessoas, talvez, que não valiam a pena, e dando crédito para as pessoas, talvez até que vocês reclamavam. Porque é aquela situação, aquela pessoa ela é meio difícil de lidar, mas pô, aquela pessoa ela é ótima profissional no trabalho. É entender que, por exemplo, num trabalho, é trabalho, colega, é trabalhar, é criar, produzir, é vender, é servir ali e prosperar. Não é pra ficar trabalhando, porque aquele ambiente, eu não me sinto acolhida naquele ambiente, tá? Não sente acolhido, sei lá. Então faça uma revolução, então. Ou você está dramatizando uma situação? Porque o povo está ali para trabalhar. Eu vou dar um exemplo. É a mesma situação, por exemplo, vamos supor, um psicólogo vai atender um paciente. O paciente chega para ele e fala: então, minha vida está assim, eu estou preocupado com isso. Aí o psicólogo chega para ele e fala: menina, acredita que eu também estou passando por isso? É como se fosse isso. Não, o psicólogo vai ter a posição profissional, ética. Falar, então vamos descobrir, vamos entender, vamos estudar, vamos informar, vamos mudar, vamos reconhecer, vamos aceitar, vamos isso, vamos aquilo, vamos assado. Não, o profissional não vai chegar, menina, pois é. Também estou passando a mesma coisa na minha casa. Te entendo. Você vai consertar o carro, levar um carro para consertar, o cara ali não vai chegar para você e falar: pois é, eu tô passando pelo mesmo problema no meu carro, não sei o resultado, não sei a solução. Mas pode deixar aí que eu resolvo. Como assim? Como que ele vai resolver se nele ele consegue resolver o próprio problema do carro dele? Aí depois é um povo que fica reclamando porque a vida não dá certo. Como assim a vida não dá certo, colega? É uma questão de consciência.
A mesma situação, uma pessoa vai comprar um sorvete. Vai lá na sorveteria. Aí como sorvete, aí a pessoa fala, nossa, sorvete tá uma delícia. Aí o próprio vendedor fala, é porque você não conheceu o meu concorrente. Tem um sorvete de iogurte maravilhoso. Cara, não... Meu... Fica difícil uma pessoa prosperar assim. Ela não se reconhece como uma pessoa que tem que priorizar o trabalho e mostrar que o serviço dela é o melhor. Então o que sai da tua boca é o seu maior poder, colega. O que você está manifestando e adquirindo? Você está com a mão aberta para receber as coisas da tua vida? Ou você está com a mão fechada, pensando que os outros têm mais que você? Vai depender de você, colega. Porque o intuito aqui é você realmente ganhar dinheiro, prosperar, produzir e evoluir esse planeta. Mas vai depender muito, por conta da carta da temperança, a maneira como você conduz o seu trabalho. Vai depender muito. Mesma situação, por exemplo, uma pessoa vai fazer um trabalho comigo, vai fazer um atendimento comigo. Você acha mesmo que eu vou ficar falando de outro profissional para essa pessoa? Eu não falo nem bem nem mal. Eu vou fazer o meu trabalho, o meu serviço, porque a pessoa veio até mim. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o meu melhor para ela. Mas não vou ficar me comparando com o outro ou com fulano. Porque eu sei a minha competência. Se o outro é competente ou não, o problema é do outro. Eu sei qual é a minha competência. E eu sei o valor que eu atribuo ao meu próprio trabalho. E você tá assim? Porque é para você ganhar mais aqui. É para você se dar bem. Será que não chegou o momento agora? Chegar lá para a pessoa com quem você trabalha e falar, ó, porcentagem agora tem que ser maior. Ou o meu salário tem que ser maior. Será que não chegou a hora, não, Aquário? Tem gente que está há 14 anos no mesmo trabalho recebendo o mesmo valor, o mesmo salário. Tá feliz? Sinceramente, não. Sinceramente, não. E aí? Sabe, tem que ter um jogo de cintura aqui. Eu vejo que alguns de vocês tem que ter um jogo de cintura aqui. Tem que ter um jogo de cintura. Vocês estão bem de saúde para trabalhar? Eles estão bem de saúde para trabalhar aqui? Como que tá? Tá bem de saúde. Tá bem de saúde, sim. Gente, 3 de copas, com a carta da temperança, tem muita coisa boa para acontecer aqui, gente. Tem muita melhoria no ambiente profissional, tem muita melhoria na remuneração, tem melhorias nas vendas, no trabalho que você presta, tem muitas melhorias aqui. Mas você tem que se colocar no papel de, o meu serviço é inovador. O meu serviço só eu faço. E não naquela ideia, se vê com aquela pessoa que talvez você possa gostar. Que vê com aquela pessoa o quê? Nossa, fica dando munição pros outros, sabe? Porque veio pra mim a carta da manipulação sobre o setor de libertação na vida de vocês. Vocês querem moldar os marionetes para apresentar esses marionetes? Ou vocês são as marionetes que estão sendo vistas pelos outros? Quem são vocês aqui? Como eu falei sobre a questão da vida passada, às vezes vem talvez está existindo aí dentro de vocês, ou algum tipo de cobrança espiritual dentro de vocês, como se vocês tivessem que, sei lá, como se... Eu não sei se você tem isso, tá? Mas para alguns, com certeza. É como se você tivesse uma tendência a sempre se submeter, a se sujeitar ou a se anular, acreditando que algo maior não pode acontecer para você. E se você falar assim, mas todo mundo fala isso nas previsões. Todo mundo fala isso nas previsões.
Colega, se todo mundo está falando isso nas previsões, é porque na verdade a questão já não envolve nem só você, envolve realmente o planeta. Porque se a gente não tiver pessoas neste planeta para levantar o astral das pessoas e mostrar a importância delas neste planeta, a gente vai ser escravizado de novo. Você não percebeu isso? Você não percebeu que agora, até mesmo com a própria IA, já está acontecendo isso? Esses dias eu estava assistindo aquele filme do Show de Truman. Lembra do filme Show de Truman? Com Jim Carrey. Que ele foi montado realmente uma cidade, desde o nascimento dele, ele era o personagem principal, mas estava vivendo sob comando de uma sociedade realmente capitalista, hipócrita, falsa, manipuladora. E você acha que pela internet, hoje, pela IA, o que está acontecendo com o nosso planeta? A gente ser escravizado, realmente. Como se a gente não fosse capaz de pensar. Então vai ter um robô para pensar pela gente. Vai ter um robô para fazer pela gente. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê no futuro? Qual a qualidade de vida que está existindo na sua existência hoje? Tem gente querendo entregar trabalho de TCC com a ajuda do ChatGPT. Como assim? Na minha época não era assim. Aliás, espero que hoje também não seja assim. Preocupação no planeta aqui. Porque a IA, o problema não é a IA, mas sim como as pessoas a utilizam. Essa é a diferença. Se você sabe usar a inovação tecnológica hoje para o seu próprio crescimento, não sendo escravo dela, então você tá indo bem. Agora, se você utiliza porque você acredita que aquilo é maior que você, colega, aí realmente você já está condenado aí a não construir nada na tua vida. O problema não é a IA, e sim quem a utiliza. Eu espero que com a inovação tecnológica isso seja um grande favorecimento na área da saúde, para pessoas que têm alguma deficiência. Uma deficiência cognitiva, uma deficiência motor, uma deficiência. Mas não para dominar o planeta ao ponto do ser humano ser inútil. Não. Não serei inútil. Nunca fui. Eu não vim no planeta para ser uma pessoa inútil. Não vim. Espiritual deles. Espiritual aqui deles. Como que tá? O eremita. É o momento de invocar seu espírito, viu? Vai fazer tuas macumbas aí. É o momento de invocar teu espírito. É estar em estado de meditação e pensar o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir. E parar de culpar o mundo e o externo sobre a minha própria incompetência. Então, assim, fechar o olho e realmente ser realista. No que eu estou devendo e quais são os meus créditos. Vocês têm isso para fazer nos próximos 2 meses, viu? Porque é o início do segundo semestre. Porque eu espero que no final do ano de 2025 você esteja alegrando, brindando champanhe numa taça de ouro. Tua. Eu espero. Eu espero. Eles mostraram também um caso aqui de alguém que está no exterior e talvez está trabalhando com serviços gerais, ou talvez está trabalhando com limpeza de casa, talvez está trabalhando numa situação ali, e são pessoas estudadas, têm até formação, graduação, tudo. Mas estão lá para ganhar dinheiro. É aquela situação, tá lá apenas para ganhar dinheiro, para depois, quando voltar, abrir um negócio no país de origem e assim, ser rico. Então é provisório aquilo que acontece, é o que eu falei. De 7 em 7 anos tem um momento muito decisivo na nossa vida, e vocês estão passando hoje por um momento muito decisivo na vida de vocês também. Então o que está sendo finalizado é realmente o recomeço de uma nova jornada aqui. Eles mostram para mim
que vocês são muito... Interessante, né? Aqui mostra, por exemplo, a mãe chamando a atenção de um filho, o filho brigando com a mãe, não aceitando o que a mãe fala. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você sempre voltou para essa energia que... Como eu posso dizer? Eu não sei exatamente o que acontece, mas é assim, na tua criação parece que alguém chamava a sua atenção, aí você corria. Mas acontecia alguma coisa, aí você voltava. Como sinal de que existe a segurança daquilo que se tinha. E na verdade eles estão mostrando um aquariano que na primeira vez que houve a possibilidade de sair realmente para explorar esse mundo, ele foi e realmente não voltou nunca mais. Porque em cada momento ele está num lugar diferente. Só que eu estou fazendo previsão para muitos que foram, mas voltaram. Porque o suporte que você acredita ter não está dentro de você. Você acredita que está fora de você, mas na verdade o suporte sempre está dentro de você. A carta do eremita, ele está falando muito também sobre um momento de individualidade. Então talvez aqui, para quem está no relacionamento, está querendo um momento assim, quero ficar sozinho. E tá tudo bem. E tá muito bom. Agora, se você definir que você quer estar com uma pessoa, é definir e ponto, acabou. Mesmo você não gostando de algumas coisas que acontecem. O maior problema de vocês é comunicação. Vocês têm uma dificuldade de comunicar aquilo que vocês pensam. Consequentemente, o outro vai entender sempre muito diferente da sua real intenção. Então vocês têm um problema com comunicação, viu? Um problema com comunicação. Por exemplo, que você sente, né? Quando você fala, tem um outro significado, porque você utilizou a mente para falar. Não é igual o que você sente. Tem uma coisa que complica muito a vida de vocês aqui, que é a própria comunicação. Aí interfere no trabalho, na relação, na família. Por exemplo, você vai, sei lá, às vezes você faz um empréstimo, aí você pensa, eu preciso desse valor. Só que por algum motivo você mostra talvez uma certa insegurança, ou talvez você mostra uma certa irresponsabilidade onde aquele dinheiro não é aprovado. Entende? Tudo tem a ver com um histórico de vocês. Um histórico. Qual é o histórico deles aqui? Qual é o histórico do signo de Aquário? Eu falo, gente, as previsões são... Veio o número 99 aqui pra mim, 9 de ouros e 9 de fogo. O histórico de vocês... é impulsividade, cansaço. Porém, o 9 de ouros ele me dá o sentido de permanência. Por exemplo, você construiu uma coisa, você que se cansou para construir alguma coisa, ok. É como se eles mostrassem pra mim que você acredita que chegou onde você tinha que chegar. Não, você não chegou onde você tinha que chegar. Tá fazendo sentido pra você essa mensagem? Você vê o seu histórico, eles falam muito cansaço, muito esforço, porém muita impulsividade.
Como se chegou num momento onde você acredita ter o que é, aquilo que você tinha que ter. Mas não, você não tem. Pode ser bom hoje, o que você tem. Mas não é o fim da tua história, ter o que você tem hoje. Se não é o fim da tua história, o que você ainda tem que ter, que você ainda não aprendeu a ter? Tem alguma coisa aqui também. O eremita, ele fala, ó, tá vendo? O eremita, ele fala muito sobre a Idade Média também. O espiritual de vocês aqui. Vocês têm uma tendência a fugir um pouco da espiritualidade de vocês. Eu não sei porquê. Lembra que eu falo... Você tem uma espiritualidade que exerceu um papel na sua história de vida até os seus 33 anos de idade. Dos 33 até os seus 53 anos é uma nova identidade espiritual. Aqui identifica um novo guia espiritual, um novo mentor, um sucessor aqui. Porque a espiritualidade que te acompanhou até os seus 33 anos de idade evoluiu e está em outra missão. Então, quem está com você hoje, você que tem mais de 33 até 53 anos de idade, você está numa outra roupagem espiritual. Então, é como se eles mostrassem aqui que você tem que se entregar para essa nova abordagem espiritual, que identifica esse novo aprendizado espiritual, que você ainda não percebeu que você está. Então a tua luz é diferente, a maneira de você ser é diferente, a maneira como você interage com a vida é diferente, a maneira como você vive é diferente. E está existindo algum tipo de interferência, e é natural do planeta, tá? Interferências quando envolve evolução espiritual, para a gente não poder evoluir espiritualmente. Está existindo algum tipo de interferência aqui para que você não conclua alguma coisa espiritual que você precisa... É tipo um obstáculo que você realmente tem que enfrentar. Tem um obstáculo para enfrentar aqui, mas que é menor que você. Esse obstáculo é menor que você. Por isso que eu estou falando, tem um grau para subir aqui em termos espirituais. Tem um grau. Enquanto lá no passado da outra vida você causava infortúnio na vida dos outros, hoje você tem essa missão de destruir os obstáculos atuais que impedem a evolução. Vocês estão numa nova roupagem espiritual aqui, tá? Só que eles não me falam quem é. Não falam. A carta do eremita, ele pode identificar a Idade Média. Então vai envolver a Wicca, vai envolver a bruxaria, vai envolver o druidismo, vai envolver... me veio muito druidismo, a Wicca... E tem talvez uma coisa meio angelical aqui, mas não como algo católico, não. Talvez a Cabala, que vai envolver os anjos e os demônios da Cabala. Você tem esse dever de casa aí, tá? Pra aprender. Estudar sobre os anjos e os demônios, tá? E estude os demônios, sim. Porque se você não souber quem são os demônios, você não sabe como enfrentar eles. Você acha que a vida é só anjinho. Druidismo, hermetismo também, e a Wicca, bruxaria. Tem uma colônia, eles mostram uma colônia aqui pra mim, que você se encontra com eles quando você está em desdobramento, na hora que você está dormindo. Parece que você dorme e você vai lá para aprender, como se você fosse um aluno. Aí você volta, você tem que manifestar aqui. Agora, imagina eu falar isso para quem está preocupado
se o namoradinho gosta dele ou dela. Aí a gente dá uma surtada, né, colega? Que é, sabe? Aí a gente tem que invocar, sei lá, o He-Man nessa história, porque chega uma hora que cansa. Enfim, previsão é essa. Nos vemos em breve e até mais.